sei se a audiência sabe aqui, mas o senhor Arthur Lira, ele está inelegível há alguns anos por ter se envolvido em um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. E ele pôde ser candidato em 2018, pôde ser candidato em 2022, por efeito de liminares. E presente, eu não vi ninguém aqui falar que é contra os povos indígenas. Eu sou uma das poucas representantes indígenas aqui nesse plenário. Um Brasil que votou na quarta-feira passada a urgência do PL 490. Urgência nós temos mesmo em combater o desmatamento. Urgência mesmo nós temos em combater o genocídio e o feminicídio que mata mulheres. O 490 pretende matar a mulher mais velha da humanidade, que é a terra. E quando ataca a terra, todas nós mulheres indígenas e mulheres aqui nesse plenário nos levantamos com muita força. Eu venho de um território indígena, companheiros parlamentares, todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? Eu venho de um território indígena onde 12 de fevereiro de 87 assassinou Rosalino Chacriabá, que foi julgado como o primeiro genocídio indígena no Brasil. Eu sou fruto dessa luta. Nós queremos mesmo é ter urgência em votar na nossa liberdade. Porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490, acelera o genocídio e os conflitos territoriais. Nós não somos contra a outra possibilidade de economia. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. 2021 foram 185 lideranças também tombadas. Semana que vem vai fazer um ano da morte de Dum e Bruno. Nesse momento, nós estamos aqui para dizer que o PL 490 não somente pretende aplicar a tese do marco temporal, como são 15 projetos apensados a ele, e um deles pretende abrir os territórios indígenas de isolamento voluntário. Vocês conhecem a história de Marçal, Guarani, lá no sul do Brasil? Vocês conhecem a história de Chicão Chucuru? Vocês conhecem os povos que estão sendo tombados, mulheres que estão sendo tombadas e estrupadas? No início desse mandato, eu vi todos os parlamentares vindo aqui nessa tribuna, já para concluir, senhor presidente, vindo dizer que sensibilizava com meninas e Yanomami sendo estrupadas, mas agora pretende estrupar o nosso território. Para mim, senso de humanidade é aqueles que sabem ser água. Se vocês não se sentem sensibilizados, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, como nós estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Diga não o PL. Vou aqui, acho que chegou aqui durante o discurso, o meu amigo, queridíssimo historiador Carlito Neto. Acho que ele pegou parte Opa, deixa eu subir o Carlito aqui. Pegou parte do discurso da Chacriabá, né, Carlito? Discurso forte e importante, né? Porque a gente não tinha esses discursos no Congresso Nacional, porque não tinha indígena. E agora a gente tem a Chacriabá, teve nesse mandato, está tendo nesse mandato, era para ter a Guajajara, mas ela está no Ministério, e teve uma participação mais discreta, até acabou não se reelegendo, que a presidente da FUNAI, qual que é o nome? Olá, Carlito. Joêmia, né? Joêmia Wapichana. Joêmia. Bem, Carlito, bem-vindo. É muito bom escutar esse tipo de discurso, né, Carlito? É lamentável porque a gente está vendo aí, né, um etnocídio que acontece no Brasil desde 1500, a gente precisa rememorar isso. Existem várias etnias indígenas que não existem mais por conta justamente da tomada de terras dos povos originais para supostamente produzir. Agora a gente vê, inclusive, uma nova organização do que seria no passado as capitanias hereditárias. Aí em São Paulo está acontecendo nesse momento um escândalo, onde o governador do estado está querendo vender terras devolutas para fazendeiros com 90% de desconto. E depois são os povos originais
ou os movimentos sociais de luta pela terra que querem roubar o Estado brasileiro, que é o que eles falam. A gente tem visto também que essa questão, Dri e Rovai, do marco temporal, é um retrocesso histórico, porque o que a gente está fazendo? Imagina que alguém chega na sua casa, Rovai, hoje, e fala assim, ó, a partir de agora você só tem direito de ficar no seu quarto. Todo o resto, a gente que vai decidir se você pode ou não acessar, que é o que está acontecendo em relação à demarcação de terras indígenas. Os povos originários que cederam as propriedades que eram deles para nós. Quando eu falo nós, toda a sociedade, inicialmente expropriada pelo homem branco europeu, que veio para cá perseguir, matar os povos originais. E aí agora a gente está vendo essa arquitetura feita ali pelo chantagista do Arthur Lira, que é basicamente para acabar de vez, sim, com qualquer possibilidade de perpetuação dos povos indígenas em nosso território. Com certeza, né, Carlito? Eu estava falando aqui antes que não é uma derrota do governo Lula, né? É uma derrota do Brasil, do meio ambiente, né? Do mundo. E, Carlito, agora, só para botar, Adri, um pouquinho de água no suco do Lira, não sei se a audiência sabe aqui, mas o senhor Arthur Lira, ele está inelegível há alguns anos por ter se envolvido em um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. E ele pôde ser candidato em 2018, pôde ser candidato em 2022 por efeito de liminares. E eu posso citar aqui um exemplo de um deputado, Rovaidri, aqui do meu estado, que estava envolvido, inclusive, naquelas denúncias do Witzel e das OS lá no estado do Rio de Janeiro, o senhor André, eu não me recordo sobre o nome dele agora, que a filha dele, inclusive, foi eleita a deputada federal mais votada de Sergipe. E é o que aconteceu em relação ao deputado André aqui em Sergipe. Ele foi candidato em 2014, eleito com liminar, foi candidato a senador em 2018 com liminar, mas não foi eleito, e agora está inelegível. Agora a gente precisa rememorar o senhor Arthur Lira, que ele pode cair a qualquer momento. Por isso que ele está tentando chantagear o Lula, porque ele sabe que o Lula vai indicar 2 ministros do STF, provavelmente deve citar hoje já o nome do Zanin como um dos nomes, e ele quer tentar fazer o quê? Chantagear o Lula, como o Cunha fez no passado. Só que diferente do que aconteceu no passado, o Lula consegue entender essas jogadas do Lira e já está se antecipando em relação a reuniões.